Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Estou aqui mais uma vez com vocês. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Cristina. Pastoreio ali com meu esposo no bairro da Boca do Rio, Salvador, na Igreja Batista Edificação em Cristo. E é especialmente para essa igreja a quem essa palavra está sendo dirigida, com meu abraço, meu afeto, minha saudade, meu carinho. Deus abençoe a todos. Por favor, abram a Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 20, no versículo 15 até o versículo 22. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15 em diante. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que venham aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel, por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. E então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. Eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para a sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Senhor, essa é a tua palavra viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que espada de 2 gumes. Essa é a palavra, Senhor, que vai agora para o coração do teu povo por fé, trazendo tudo aquilo que é necessário nessa escuta, tudo aquilo que é necessário para este momento em suas vidas, porque acreditamos que a tua palavra é o nosso sustento, a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é vida, a tua palavra transforma, a tua palavra está autorizada por ti nos céus a fazer todo o milagre e operar todo o poder aqui na terra, para a glória tão somente do teu nome, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Pois é, irmãos, grande problema essa moça tinha, né? Problema terrível, porque imaginem só, aquela cidade ia ser invadida, eles iam ser massacrados, dizimados, enfim. O grande exército do rei Davi, né, chefiado pelo comandante Joabe, estava ali fazendo aquela operação de guerra, ia destruir toda aquela cidade. E ela tinha, com certeza, não só ela, mas toda aquela cidade tinha um grande problema. E eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Qual é o seu problema? Quero que você passe agora e pense na sua vida e você responda a você mesmo qual é o seu problema. Talvez alguns podem estar pensando que o seu problema seja dinheiro, que o seu problema seja de relacionamentos, relacionamento com sogra, relacionamento com família em geral, esposo, filhos, enfim, diversos tipos de problemas você pode estar pensando aí sentado na sua casa ou escutando essa palavra. E muitos, quando falam, não, meu problema é dinheiro, às vezes tem uma dívida, às vezes a receita da pessoa é menor do que a despesa, ou ainda não se tem mais receita por um tempo, inúmeros problemas. Você está pensando nesses problemas, mas eu quero te dar uma resposta. Porque o seu problema não é esse. A maioria dos problemas das pessoas advém de um problema maior, que é... Quer saber, né? Você quer saber qual é o problema que a maioria das pessoas tem? Eles advêm da
falta de sabedoria. Esse é o grande X. Às vezes, a falta de sabedoria não nos deixa realizar muitas coisas, como administrar bem os recursos, como administrar bem os relacionamentos e por aí vai. Quando se adquire a sabedoria, então os problemas vão ser resolvidos, né? O que a gente não pode deixar de levar em conta é que aquela moça foi muito sábia, né? Aquela senhora, e problema ela tinha o suficiente. Mas a sabedoria lhes tirou daquele apuro. E eu quero justamente compartilhar com vocês o que é ter sabedoria. Sabedoria é pensar bem. Sabedoria é agir bem, né? É saber o que fazer com os seus problemas, é vencer os seus problemas. Então, quando você tem um problema, o primeiro passo do processo é se determinar a resolvê-lo, conhecer o problema, estudar o problema, buscar especializar-se na questão, buscar conselho de pessoas especializadas, buscar conselho de pessoas que possam te ajudar, porque existem níveis de sabedoria e às vezes o nível de sabedoria que você se encontra não tem possibilidade de resolver determinados problemas. Então, você pode contar com conselhos, você tem que buscar estratégias, mudar muitas vezes até o que você vinha fazendo para tentar solucionar esse problema. Muitas coisas podem ser feitas. Buscar verdadeiramente resolver o problema. Porque deixa eu mostrar para você aqui, a sabedoria é ter uma grande soma de ciência, de conhecimento, de erudição, que é o que? Um saber variado, um saber elevado, um saber vasto, né? Ter sabedoria é ter prudência, ter sabedoria é ter retidão, ter sabedoria é ter justiça. Sabedoria, né? Jesus Cristo, ele foi a sabedoria encarnada. A sabedoria encarnou na terra. A sabedoria promove mudança. A sabedoria é chave. É chave para mudar situações, para mudar vida, para mudar circunstâncias, né? É chave. A sabedoria é o que você precisa. Não para resolver apenas esse problema, mas a sabedoria, ela vai te capacitar a solucionar a sua própria vida. Veja bem, e voltando àquela mulher lá, né? Aquela mulher que estava naquela cidade de Abel e que ela teve que enfrentar esses problemas todos, né? E cá, ela teve um testemunho de sabedoria. Se ela não tivesse esse testemunho de sabedoria, com certeza ninguém iria permitir que ela fosse ali negociar, né? Ela estava ali negociando com o comandante do exército, ela estava negociando e ninguém iria dar respaldo a ela quando ela voltasse com alguma resposta na tentativa de solucionar o problema, que era evitar que todos morressem ali debaixo da espada de Joabe. Então, veja bem, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Seba, que o texto fala aqui no capítulo 20, que era filho de Bicres, ele era um homem rebelde. Ele levantou o estado de rebeldia, perseguiu seguidores, e ele, então, se levantou contra o reinado do rei Davi, né? Isso foi logo após Absalão. E aí, rei Davi manda Joabe, conclama todo o povo e diz que quer o povo guerreiro e que queria que ele fosse impedido, que ele trouxesse o filho de Bicre, né, que trouxesse ali Seba, para que, acabando matando o líder, toda a revolução seria extinta de imediato. Então, ele chama Joabe e Joabe vai comandar esse exército em busca desse rebelde, né? Ele vai e cerca a cidade. Primeiro cerca a cidade de Abel. Ele cerca aquela cidade e constrói uma rampa, um apetrecho de guerra, né? Muitos são feitos para se igualar até a fortaleza, montes, mas no caso dele foi mesmo uma rampa,
onde ele conseguia chegar até a muralha da cidade, porque as muralhas, as fortalezas da cidade protegiam a cidade da guerra. Então, vejam bem, se ele destruísse a fortaleza, a cidade ficaria vulnerável e automaticamente ele penetraria na cidade com um grande exército muito maior em força, muito maior em treinamento, muito maior em quantidade, muito maior em armamentos, para estar ali destruindo aquela cidade, num piscar de olhos, para matar todas as pessoas, porque quem ele queria pegar, Seba, estava ali. Seba estava sendo refugiado nessa cidade. Então, essa foi uma maneira que Joabe achou de acabar com o problema. Terrível, um absurdo, tantas pessoas iriam morrer inocentes, mas ele queria dar cabo do problema e essa foi a forma que ele encontrou para isso, apesar de ter sido uma forma que ia dizimar toda a cidade, ia trazer muito sofrimento, pessoas não tinham nada a ver com o problema, enfim. E aí aquela mulher soube de alguma forma contornar aquela situação tão terrível. Por quê? Porque ela soube contornar essa situação. Primeiro, porque ela soube com quem ela deveria falar. Ela sabia que ela tinha que falar com uma pessoa que teria autoridade suficiente para resolver o problema, para falar: ei, vamos aqui suspender a guerra. Vamos aqui suspender essa invasão. Vamos acabar com essa estratégia. Vamos de guerra. Vamos acabar com isso. Não adianta ela falar com qualquer outra pessoa. Ela tinha que falar com uma pessoa que tinha autoridade para resolver o problema dela. A sabedoria dela começa com quem ela deve se dirigir. É importante, né? Às vezes você fica falando e fazendo coisa com pessoas que não podem te ajudar e atrasam o seu propósito. Imagine se ela fosse chamar um soldado do exército pedindo para conversar o que ele acha, o que não acha, e o tempo ia se passando e com certeza a estratégia de guerra ia se cumprir, a cidade ia ser invadida e ela e todos os outros demais habitantes morreriam. Então, às vezes a pessoa fica conversando e buscando resoluções e conversando e falando e pedindo e se comunicando com a pessoa que não é a pessoa devida. Então, a sabedoria daquela mulher começa assim. A sabedoria daquela mulher começa em saber como ela procura. Outra coisa que ela fala é como ela fala, como ela faz a situação. Ela se apresenta a ele, mas como que é que ela faz? Ela se apresenta com humildade. Ela vai até ele, né, com humildade. É muito importante, porque às vezes as pessoas têm aquele arrobo de querer resolver os problemas, mas com uma dose tão grande de arrogância, sem humildade, que às vezes o problema, ao invés de melhorar, o problema piora, né? Então, a forma que ela encontrou ali foi a forma certa, a forma da humildade. Veja bem, né? E ela também, além da forma, ela tem também aqui o argumento certo. Ela colocou para Joabe, né? Claramente, ela fala assim, porque ele estava se propondo a exterminar uma cidade como a cidade dela, né? Porque Abel Bet-Maaca era uma cidade conhecida, como ela própria relata aqui no versículo, como uma cidade de líderes sábios, de pessoas sábias. Ela fala que na cidade dela as pessoas vêm sempre buscar conselhos para resolver seus problemas. Ela fala isso para ele, né? Ela fala assim, lá no versículo 18. Antigamente se dizia: peça conselho da cidade de Abel. E isso resolvia a questão entre nós. Ou seja, era uma cidade conhecida, né, pela sua liderança que era sábia, pelas pessoas que habitavam naquela cidade que era sábia. E ela fala: minha cidade sempre foi pacífica, a minha cidade sempre foi uma cidade fiel. Eu não sei por que vocês estão querendo destruir a herança do Senhor, ou seja, algo que pertence a Deus e que é para ficar para a posteridade. De repente, por que você quer fazer isso, Joabe? Ela usa um argumento, ela leva Joabe a refletir a respeito da atitude dele. Ele fala: não, peraí, o meu propósito não é destruir a cidade. O que eu quero com tudo isso simplesmente é pegar o rebelde, é pegar Seba. Aí ela se propõe, ela diz: ainda hoje, daqui a pouco eu te dou a cabeça dele cortada, jogo ao muro. Ela já toma a decisão, a forma como ela vai entregar, ela podia mandar que algumas pessoas entrassem para pegar o rebelde que estava em fuga, ela podia mandar que os homens da cidade trouxessem ele até fora, ela podia fazer de várias formas, mas ela decidiu de imediato, naquele instante: aguarde. Ela não queria ninguém penetrando ali, ela não queria nenhum tipo de exposição, e ela disse: aguarde que eu vou enviar por cima da muralha a cabeça dele.
E aí ela já diz a ele isso, então já acalmou Joabe, e ela vai para dentro dos muros da cidade, conversa com as outras pessoas, e eles então cortam a cabeça do Seba e entrega a cabeça através do muro, né, além muro, e Joabe recebe o seu trunfo, e a Bíblia diz que então ele se retira. Antes, porém, ele toca uma trombeta com toque de retirada, com toque avisando que não haverá mais guerra, com um toque dizendo que eles vão embora. Agora imagine a situação dessa mulher quando ela ouviu aquele toque, né, dizendo acabou essa situação de tensão que estavam envolvidos. Aliás, não apenas essa senhora ou essa pessoa, a Bíblia não fala muito sobre ela, essa mulher sábia, não apenas ela ficou extremamente aliviada, mas eu acredito que toda a cidade, do menor ao maior, né, da criança ao velho, de todos aqueles que compunham a parte militar, a mulheres, crianças, jovens, idosos, todas as pessoas ali ficaram extremamente aliviadas ao ouvir o toque da trombeta de encerrar a guerra, né, de bater em retirada. E mais aquela mulher, muitos até falam, existem alguns estudiosos, alguns comentários que afirmam que ela era uma pessoa, deixa eu dizer, que ela era uma pessoa, agia como a juíza da cidade, ou deixa eu me dizer, que ela era uma pessoa que todos procuravam para buscar conselhos. Falam muitas coisas os estudiosos a respeito dessa mulher, mas, sinceramente, a Bíblia não vai além do que nós sabemos dela, chama de mulher sábia que deu sábio conselhos. E, enfim, a partir daí, então, nós descobrimos que essa mulher, ela acaba de salvar a cidade dela por causa de sabedoria. E nós voltamos ao assunto da sabedoria, né? É porque a sabedoria, ela tem suas regras, tem suas leis. Como é que funciona a sabedoria? Uma regra básica de sabedoria que a Bíblia fala, e eu quero ler depois para vocês, a Bíblia diz que o sábio, para ser sábio, ele não deve andar com tolo, ele deve andar com sábio. Por quê? Porque o tolo atrapalha os propósitos, o tolo atrasa o caminho, né? O tolo pode ter esse poder, esse condão de atrasar o seu caminho. O tolo faz com que você perca tempo e energia, despreenda a energia ao estar ali com ele. Então, uma das primeiras coisas que você vê é que você não deve andar com o tolo. Isso daí é bíblico, eu vou te mostrar depois o versículo, nós vamos fazer um estudo sobre o que é tolo, para que nós aprendamos a não ser, né? A parte de como não ser. Então, nós precisamos, às vezes até o tolo te rouba um momento tão precioso, sabia? Às vezes um comentário tolo, uma atitude tola, e te rouba um momento precioso, te rouba uma situação preciosa, te rouba de coisas que você desejaria, justamente porque ele não sabe agir de outra forma que não seja através da sua própria tolice. Mas a sabedoria, como nós podemos obter sabedoria, né? Como obter sabedoria? Interessante, porque o primeiro passo você pode orar, pedindo a Deus sabedoria. Tiago diz que Deus dá sabedoria a todos, liberalmente, apenas basta pedir sabedoria, né? Nós sabemos o quanto Salomão lucrou porque pediu sabedoria, né? Uma coisa muito interessante que faz você adquirir sabedoria é você andar com pessoas sábias, porque a sabedoria, ela é transmitida através de ensinamentos, de relacionamentos, né? Então, é muito interessante buscar a sabedoria. É necessário buscar. Buscar como? Através do entendimento, do conhecimento da Bíblia, da busca. Importante situação. Aquela pessoa que quer ser sábio precisa, então, ela precisa escutar a repreensão. Saber escutar a repreensão. É importantíssimo, né? Então, andar com o sábio, estudar a Bíblia, inicialmente pedir a Deus em oração, saber escutar a repreensão, né? A exortação é um teste mesmo de sabedoria, né? Se é elogiado, todo mundo gosta. Agora, se não exortado, eu sempre vejo a qualidade da pessoa em sabedoria quando ela é exortada e recebe de forma como deve receber, como a Bíblia fala, né? A sabedoria é você querer aprender, é você querer realmente
passar além do nível de sabedoria que você está. Porque existem sabedoria pequena, mas muita sabedoria, né? Existe um estado mediano de sabedoria, mas você precisa estar sempre alcançando mais sabedoria. Porque é interessante, a Bíblia diz também que na multidão de conselhos se acha sabedoria. E quando você não escolhe, não ouve conselhos de pessoas sábias, você se expõe muito. Eu agora estou querendo falar para vocês uma história sobre conselhos. Você deve com certeza se lembrar de Aminon, quando ele ouviu um conselho, um dos filhos de Davi, o primogênito, ele ouviu um conselho do primo dele. Ele estava apaixonado pela minha irmã Tamar, irmã de Absalão, e ele ouve esse conselho, e ao ouvir esse conselho, que ele deveria levá-la até ao quarto dele, porque na cidade lá no palácio, o rei, cada filho dele tinha sua residência ali dentro do próprio palácio, todos moravam dessa forma, com sua independência e tudo, mas todos juntos. E aí ele pede que ela vá até a residência dele, até o apartamento dele, até o quarto dele, para servir alguns bolos, porque ele estava muito doente, se diz doente, apático, sem fome. E aí o rei Davi manda a filha, né, Tamar, que ela vá ali para servir o irmão, e ela vai na presença dele, fazendo aquele alimento, e ela lhe pede que ela entre no quarto e que venha servi-lo, né, que dê a ele na boca e tal, e ela achando que ele estava realmente apático, abatido, adoecido, enfraquecido, enfim. E ela vai e serve para ele aquela comida, e da história completa é que ele pega Tamar e ele violenta, né, estupra Tamar, e depois uma série de coisas ocorrem por causa dessa atitude dele, porque depois Absalão, 2 anos depois, se vinga, mata, e depois Absalão se torna inimigo do próprio rei Davi, que é seu pai, e cria uma rebelião, um golpe de estado, se levanta com uma multidão de pessoas contra o próprio rei, que é obrigado a sair de Jerusalém. É uma história que não tem fim, Davi é super humilhado, muitas coisas acontecem, tudo por causa de um mau conselho. A pessoa não escolheu uma pessoa sábia para se aconselhar. Peraí, vamos fazer de conta que ao invés dele pedir ao primo um conselho, aliás, o primo nota que ele está abatido, ele estava enfermo de paixão, mas suponhamos que ele conte o problema dele a uma pessoa sábia, né? Essa pessoa, meu filho, esqueça isso, olha só, em Israel não é assim, se acontecer isso, o rei, você vai cortar suas relações com o rei, você pode até inclusive perder o seu trono como primogênito, porque o que você faz não é certo, você também vai criar problemas com seus irmãos, e dirigir o rapaz nesse sentido, né? De orientá-lo com sabedoria. Mas o fato de justamente ele ter aberto o coração com o primo e ter recebido aquele conselho trouxe problemas seríssimos para toda a nação. Um conselho de uma pessoa tola trouxe de uma pessoa insensata problema para toda a nação. O que eu quero dizer com isso? Que na sua vida pode ser assim. Você conta um problema, uma situação, e essa situação pode gerar problemas que você não tem nem condição de mensurar. Então, os bons conselhos são essenciais para a pessoa não só adquirir sabedoria, mas resolver as suas questões e evitar que questões outras venham perturbar a sua vida ou mesmo destruir ou prejudicar de alguma forma, causar danos. Eu me lembro também agora, eu quero compartilhar com vocês, eu não sei quantos lembram daquele episódio de Roboão. Roboão, filho mais velho de Salomão. Salomão morre. Salomão, um homem conhecido pela sabedoria, escreveu livros da sabedoria, né? Livros conhecidos como livros da sabedoria, que são provérbios, Eclesiastes. E o filho dele, quando toma o reinado, o povo procura, né? O povo procura e fala assim, olha, é o seguinte, Roboão, nós estamos precisando que você... Seu, tem tido muito julgo, seu pai realmente nos colocou para trabalhar muito, tá muito difícil, nós queríamos que você amenizasse essa situação. E aí ele leva essa situação para, vamos dizer assim, um conselho, né?
Aos conselheiros mais velhos, ele coloca a situação do povo que havia procurado, e os conselheiros mais velhos falam para ele: olha só, meu filho, você faz o seguinte, se você quer realmente que esse povo te sirva, se você quer ter um reinado próspero e bom, sirva esse povo, diminua a carga do peso, tire a carga do peso deles, libere, faça o que eles estão pedindo. E aí ele foi também para um outro grupo de conselheiros, que são os mais novos, que cresceram com ele na infância, e ele pergunta, expõe a mesma problemática. E aí os conselheiros jovens respondem a ele que nada, mostra quem tem poder, diga que você, se o seu pai trouxe um jugo, você vai trazer mais jugo. Se seu pai botou para trabalhar, você vai colocar para trabalhar mais ainda. E o que é que ele faz? Resolve ouvir os maus conselheiros. E não precisa nem contar que o reino foi dividido, houve a rebelião, Jeroboão veio. Foi muitas coisas significativas, não só na vida dele, mas na vida de toda a nação, que prejudicaram muito em função desse mau conselho dessas pessoas. Então, está cercado de pessoas que realmente possam lhe dar conselhos segundo a Bíblia, né? Conselhos segundo aquilo que você acredita em Deus. Então, você precisa realmente observar essas pessoas, porque isso faz parte da sua busca, né? O sábio, ele busca paz, evita contenda, evita toda e qualquer situação. A Bíblia diz, enquanto puderdes, andeis em paz com todos, buscai a paz. Então, a paz é uma coisa, veja que aquela moça naquela cidade, ela fala para Joabe, né, que era uma cidade pacífica, que eles viviam em paz, que a paz era importante, né? E ela frisa isso. E uma das características, sim, as pessoas sábias, elas buscam a paz, elas se portam diante do outro com humildade. Muitas vezes essa humildade é quem evita conflitos, dificuldades, essas situações mais agravadas. A gente vai ali em Provérbio 10, Provérbio 10, 14, o sábio, ele se acumula de conhecimento. Precisamos aprender, buscar com vontade, com garra, com ânimo, até sabedoria, estudar leituras edificantes cristãs, sabe? Leituras boas, assistir palavras edificantes, palavras que possam trazer para você essa forma de pensar com sabedoria, até que você venha obter um estilo de vida com sabedoria, não é? Eu queria mostrar para vocês, eu fiz uma separação aqui, um estudo para vocês, do tolo, né? Esse tolo que também é chamado na Bíblia de insensato. É isso que eu quero falar com vocês um pouquinho dele, que é esse tolo que você não vai andar, que você não deve andar, que você deve evitar. É esse tolo que eu quero trazer para você. Olha só, eu quero falar para vocês, tá lá no livro de Provérbios 13, no versículo 20. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio. O aprendizado de estar com, imagine. Mas o companheiro dos tolos ou insensatos acabará mal. Então, qual é o fim do companheiro do tolo? Acaba mal. Você quer acabar mal? Então, para de andar com tolo. Para de andar com insensato. E vamos descobrindo assim, olha, o tolo está sempre no centro da contenda. Deixa eu ler para você aqui, ó. A conversa do tolo é sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A palavra do tolo provoca Bíblia, e a sua conversa briga, e a sua conversa atrai açoites, né? Então, ele está sempre na contenda, ele está sempre na briga. E a Bíblia diz que você deve fugir dessas pessoas. São chamados também de iracundos. E o tolo também, veja só, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ou seja, se o tolo ficar bem caladinho, ninguém vai saber que ele é tolo. Imagina, quando ele abre a boca para falar, então a tolice vem, a estultícia vem, a ausência de sabedoria é notória, a insensatez é pública, e então vai contaminar com conselhos, com atitudes, com exemplo, com testemunho, enfim, não vale a pena. Olha só, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala
Provérbios 23, 9. Ou seja, não vai ser seu conselho que vai mudar o tolo. Não vai ser o seu conselho que vai mudar o tolo. Você só vai se expor, mas não vai mudar. Deixa eu ver o que eu separei mais aqui pra gente sobre o tolo. Olha só, repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Eu chego para um sábio e faço uma repreensão verbal. Ele já aprendeu. O tolo toma 100 açoites e ele continua sem entendimento. O tolo é qualquer um cuja conduta não muda mesmo depois da experiência negativa, mesmo de experiências dolorosas. Ele não muda porque ele é tolo. Ele uma vez erra, ele sofre a consequência, a segunda vez ele erra, sofre a consequência, tolo, né? Olha bem, o tolo detesta afastar-se do mal. Imagine, você vai, adverte, fala que está errado, fala que é o mal, mas o que é que o tolo faz? Ele se recusa a afastar-se do mal. Então, você já vê que essa pessoa é tolo. Veja bem, Provérbios 1,7 agora. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse é inicial, né? Para ter sabedoria tem que ter temor. Que é temor, respeito. Eu respeito as leis de Deus, respeito Deus. Então, eu não vou pecar contra meu Deus por temor a Ele, né? Então, quando eu decido não pecar por temor a Deus, eu já resolvi quase todos os problemas da minha vida. Porque aí eu vou lutar contra o pecado e eu deixo já de ser tolo. Aí eu já vou ter uma vida de sabedoria, né? Já vou ter uma vida de sabedoria, veja bem. Então, se eu desprezo essa sabedoria também, se eu desprezo a instrução, se eu desprezo a correção, eu também sou tido como um tolo, né? Os insensatos desprezam a sabedoria, desprezam a disciplina, né? Então, esses tolos, são tolos que estão todo dia no nosso alcance, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, e você tem que ver realmente, não é egoísmo, aqui é a Bíblia quem fala, né? É a Bíblia quem fala. Eu vou até repetir para você aqui, ó, essa parte. Aquele que anda com o sábio será mais sábio, mas o companheiro do tolo acaba mal. Eu não estou dizendo que você não vai falar com a pessoa, você não vai andar com a pessoa, você não vai ouvir conselho da pessoa, você não vai estar ali absorvendo aquelas palavras, aquela forma de ser, de agir no dia a dia. Mas você vai cumprimentar, você pode até evangelizar, mas você não vai andar, porque quem acompanha o tolo se prejudica. Isso talvez seja um conselho mais sábio para a sua vida. Eu acho que você deve abrir bem os seus ouvidos espirituais, naturais, para entender que a sabedoria é a solução dos nossos problemas. Se eu tiver dinheiro e não tiver sabedoria, eu vou continuar em dívidas, eu vou empregar mal meu dinheiro, eu posso empregar meu dinheiro em vícios, eu posso empregar meu dinheiro no erro, eu posso empregar o meu na vaidade. Então, eu vou ter o dinheiro, mas se eu não tiver sabedoria para gastar, não adianta ter dinheiro, né? Eu posso casar com um homem, com uma mulher maravilhosa, mas se eu não tiver sabedoria no meu relacionamento, eu não vou conseguir manter esse relacionamento saudável, não é verdade? Então, a sabedoria vai nutrindo a nossa vida, trazendo as experiências para que nós possamos nos livrar dos problemas, nos livrar das dificuldades, nos livrar dos constrangimentos, nos livrar de situações em que nós verdadeiramente não sabemos o que fazer. Às vezes temos uma opção A aqui, uma opção B, você se encontra naquela cruzilhada, você não sabe o que fazer, e o discernimento espiritual, o entendimento, a sabedoria, essa inteligência emocional que você vai treinando ao longo da sua vida com a Bíblia, na instrução, né? Na conversa santa, no aconselhamento com o sábio, no andar santo, em oração. Isso você vendo Jesus como modelo de sabedoria. Então, aí que os problemas se resolvem. Então, o problema não está no problema em si. Ah, mas a minha sogra é insuportável, a minha sogra se mete na minha vida. Existem realmente pessoas, não sou sogra e não é bom estigmatizar. A maior bênção na vida de Ruth foi a sogra. Existem sogras maravilhosas, sogras muito boas. A minha mesmo era. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes o que vai fazer a diferença nesse relacionamento, que para você é um problema no seu casamento, na sua vida em geral, é a forma como você vai conduzir, é a sabedoria para relacionar-se. E aí, então, vai fazer toda a diferença.
ainda também, isso em relação a filhos, criação de filhos, relacionamento conjugal, no trabalho, em qualquer lugar onde você venha conviver com as pessoas, vai ser necessário sim que você coloque essa sabedoria que você vai buscar a cada dia, mas não é buscar de qualquer jeito não. Eu vou lhe falar uma frase muito séria que você pode usar exagerada. Você pode achar, ei, que exagero, pastora Cristina, não. Buscar a sabedoria, e você sabe que também aqui sabedoria, o Cristo, ele se apresenta como sabedoria, né? O Espírito de sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa. Buscar a sabedoria deve ser o seu objetivo. Seu objetivo de vida. Para você ter uma vida melhor, você tem que aprender a ter sabedoria. E hoje eu te desafio, se você tem um problema, hoje se determine a pensar nesse problema, a buscar a solução desse problema. Olha, orar e jejuar nem se fala, isso daí é o básico, tá? Estou falando de situações porque você terceiriza tudo para Deus e não faz nada. Ah, vou aqui descansar no Senhor, Deus vai fazer. Não. Ah, Senhor, quem sabe? Estou na paz, irmão. O mundo pegando fogo e você não toma atitude nenhuma, né? Então, orar e jejuar é o básico, ter fé é o básico, amar o Senhor é o básico. Eu estou falando de atitude. Eu estou falando de você pegar o seu problema, analisar o seu problema, né? E você, como eu falei no início, buscar resoluções para esse problema, buscar conselho para esse problema, especialista para esse problema, se transformar num especialista do problema, aquilatar o problema, esquadrinhar o problema, ver todas as posições, todas as condições que ele pode levar e mudando de estratégia, né? Mudando de estratégia e estando dedicado a buscar sabedoria para resolver seu problema, sabedoria para resolver a sua vida. Então, o seu problema não é seu marido, o seu problema não é sua conta bancária, o seu problema é buscar mais sabedoria para resolver todos os demais problemas. É isso que eu e você, todos os dias das nossas vidas, temos que estar fazendo. Temos que estar buscando sabedoria. Deus abençoe a todos, que o Senhor te proteja, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor te dê a sabedoria, e o Senhor te conduza em paz. Deus abençoe a todos. Amo vocês.